Vocês sabem o que é acordar todos os dias com dor nas costas? Durante 3 anos da minha infância, dos 8 aos 11 anos, dormi no chão frio da nossa casa para que meus 8 irmãos pudessem ter cama. Minha mãe nunca me agradeceu. Nem uma vez. Meu nome é Alzira. Tenho 84 anos. E esta é a história que marcou minha vida para sempre. Hoje, sentada aqui na minha poltrona macia, com meus cabelos brancos penteados e meu chale de crochê nos ombros, esse mesmo chale que minha neta me deu no Natal passado, às vezes ainda acordo no meio da noite, pensando que estou naquele piso gelado. Parece bobagem, né? Mas certas coisas ficam grudadas na alma da gente, mesmo depois de tanto tempo. É como cicatriz que dói quando vai chover. A gente nunca esquece completamente. Minha casa hoje tem 5 quartos, cada um com sua cama confortável. Quando as visitas vêm, sempre comento: escolham o quarto que quiserem, todos têm colchão bom. Faço questão de falar isso porque sei o valor de uma cama. Sei o que é não ter onde descansar direito. Era interior de São Paulo, numa época que as coisas eram bem diferentes do que são hoje. Estou falando dos anos 40, quando a vida era dura para quem não tinha terra própria. Nossa família morava numa casinha de madeira com 2 peças pequenas, teto que gotejava quando chovia forte e piso de terra batida que mamãe varria todo santo dia com vassoura de cipó. A casa ficava numa estradinha de terra, longe da cidade, rodeada de plantações que não eram nossas. Papai, João, trabalhava de sol a sol na roça dos outros, plantando milho e feijão em terra que não era nossa. Naquela época, ele trabalhava na fazenda do Coronel Benedito, um homem rico da região que tinha muitas propriedades. Era um homem magro, queimado de sol, com mãos calejadas de tanto pegar na enxada. Chegava em casa no final do dia com as costas doloridas e pouca conversa. Mamãe, Francisca, vivia esperando o bebê ou com criança no colo. Às vezes, os 2 ao mesmo tempo. Era uma mulher de poucas palavras também, sempre ocupada, sempre cansada, sempre com uma expressão preocupada no rosto. Éramos 9 filhos no total. Eu, a mais velha, depois vinham Pedro, que tinha 7 anos, Maria com 6, José com 5, Ana com 4, Francisco com 3, Roberto com 2, Lucia com 1 aninho e João pequeno, que era o bebê recém-nascido que não parava de chorar. Nossa casa vivia cheia de barulho. Choro de criança, grito de brincar, discussão por qualquer coisa. E mamãe sempre ralhando com alguém. Lembro como se fosse ontem do cheiro da nossa casa. Era um misto de sabão de cinza que mamãe fazia numa lata velha no quintal, mingau de fubá sempre cozinhando no fogão a lenha, e aquele perfume de roupa lavada secando no varal que papai esticou entre 2 árvores no quintal. Tinha também o aroma da lenha queimando, que grudava na nossa roupa e no nosso cabelo, e o cheiro de terra molhada quando chovia. No inverno, nossa casa ficava com cheiro de fumaça porque o fogão puxava mal. No verão, o cheiro era de poeira e mato seco. Mas sempre tinha aquele perfume de café coado na hora, porque mamãe fazia questão de tomar seu cafezinho pela manhã, mesmo quando não tinha açúcar para adoçar. O quarto de papai e mamãe ficava na frente da casa. Lá dormiam eles 3 e os 3 menorzinhos. O João pequeno no berço de madeira que papai mesmo fez, e Roberto e Lúcia numa caminha pequena, apertadinhos que nem sardinha em lata. Mamãe sempre se queixava que não conseguia descansar direito com tanto menino ali, mas não tinha outro jeito. Nós 6 maiores dormíamos no quarto dos fundos. Era um cômodo apertado com uma janelinha pequena que mal deixava a claridade do dia entrar. Papai tinha feito 3 camas de madeira tosca, dessas que fazem barulho quando a gente se mexe. Não eram bonitas, mas serviam. O problema é que 3 camas para 6 crianças... Bem, a conta não fechava. Pedro e José dividiam uma cama. Maria e Ana dividiam outra. Francisco dormia sozinho numa terceira, porque era muito pequeno e se mexia demais durante a noite.
E eu ficava sobrando. No começo tentei dividir com Maria e Ana, mas o móvel era estreito demais para 3 pessoas. Ficávamos espremidas. Ninguém conseguia descansar direito. E Ana reclamava que eu tomava muito espaço. Tentei com Pedro e José também, mas mamãe ficou furiosa. Menina grande não dorme com menino, que vergonha! Foi numa noite de frio de rachar que mamãe me chamou no canto da cozinha. Lembro que ela estava com o João pequeno no colo, tentando fazer ele parar de chorar. E tinha aquela expressão cansada que ela sempre fazia quando estava aborrecida com alguma coisa. Alzira! Ela falou, me olhando de um jeito sério. Você já é uma moça grande. Os pequenos precisam mais das camas que você. A partir de hoje você vai dormir no chão. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Eu tinha lhe acabado de fazer 8 anos na semana anterior. Papai até tinha trazido um doce de abóbora da venda para comemorar. Mas de repente eu tinha virado adulta responsável. Mas mamãe... Tentei argumentar, sentindo um aperto no peito. Sem mais coisa nenhuma. Ela cortou. Você é a mais velha. Tem que dar o exemplo. É só até arranjarmos mais uma cama. Ela me entregou um cobertor surrado, todo furado, que cheirava a mofo e tinha manchas amareladas que não saíam nem com sabão forte. Era a manta que a gente usava para cobrir as galinhas quando fazia muito frio. Lembro que segurei aquele cobertor nas mãos e senti um nó na garganta. Não era justo. Por que eu? Por que sempre eu? Vai, Alzira! Mamãe disse, vendo que eu não me mexia. Não fica aí parada. Arruma seu cantinho e vai dormir, que amanhã tem muito serviço. Serviço. Sempre tinha serviço para mim. Enquanto os outros brincavam, eu lavava roupa. Enquanto os outros descansavam, eu cuidava dos menores. E agora, enquanto os outros tinham cama, eu teria o chão. Naquela primeira noite, me deitei no piso gelado do nosso quarto. Senti cada pedrinha, cada buraquinho na terra batida. O frio subia pelas minhas costelas magrinhas, penetrava nos ossos. Ouvia meus irmãos se acomodando nos móveis, sussurrando baixinho antes de adormecer. E eu ali embaixo, tentando me enrolar na manta velha que não aquecia nada. Chorei baixinho para ninguém ouvir. Não queria que mamãe pensasse que eu era chorona ou desobediente. Mas as lágrimas saíam sozinhas, molhando o travesseiro improvisado que fiz com minha única saia limpa. Lembro que fiquei olhando para o teto de madeira, contando as frestas por onde passava um fio de luar e pensando: é só até papai conseguir madeira para fazer mais uma cama. Não vai demorar muito. Como eu estava enganada. Sabe, minha criança, quando você está ouvindo essa história agora, penso que é importante guardar essas memórias, essas lembranças, que mostram como a vida pode ser dura às vezes, mas também como a gente aprende a ser forte. Se você está me acompanhando agora, que tal se inscrever no canal para não perder essas histórias que vêm do coração? Essas recordações precisam ser compartilhadas. A segunda noite foi pior que a primeira. Meu corpinho já estava dolorido de descansar no piso duro, e o frio parecia ainda mais cortante. Tentei fazer uma espécie de colchão, juntando palha de milho que sobrava da comida das galinhas. Mas a palha causava coceira terrível e atraía uns bichinhos que me mordiam a noite toda. Na terceira noite usei trapos velhos embaixo da manta. Peguei umas roupas que não serviam mais em ninguém, umas que mamãe ia usar para fazer pano de chão, e fiz uma espécie de colchãozinho. Melhorou um pouquinho, mas o solo continuava duro demais para os ossos de uma criança de 8 anos. Mamãe passava pelo quarto de manhã e me via arrumando o meu cantinho, dobrando a manta, organizando os trapos. Ela nunca perguntou se eu tinha descansado bem, se estava com frio, se doía alguma coisa. Para ela, eu estava cumprindo minha obrigação, nada mais que isso. Os dias foram passando, viraram semanas, e as semanas foram virando meses. Papai não conseguia madeira para mais uma cama. Mal tinha dinheiro para comprar comida para todos nós. E mamãe nunca mais tocou no assunto de arranjar uma solução melhor.
Eu acordava todo dia às 5 da manhã, antes mesmo do galo cantar, com dores nas costas e nos quadris. Levantava devagar, esticando meu corpo pequeno e dolorido, dobrando minha manta surrada, guardando os trapos que serviam de colchão improvisado, e começava mais um dia como se nada tivesse acontecido. Como se fosse normal uma criança de 8 anos dormir no chão. Depois de alguns meses naquele piso gelado, meu corpinho começou a mostrar os sinais do sofrimento. Desenvolvi uns calos estranhos nas costelas e nos ossos do quadril, de tanto me esfregar na terra dura, tentando achar uma posição que não machucasse tanto. Minha coluna começou a latejar constantemente, uma dor surda que nunca passava completamente. Às vezes, despertava com cãibras terríveis nas pernas, dessas que fazem a gente gritar de agonia. Uma vez acordei chorando com a perna toda retesada, e mamãe veio ver o que estava acontecendo. "O que é essa choradeira toda?" ela perguntou, aborrecida por ter sido despertada. "Minha perna está doendo muito, mamãe", expliquei, tentando esticar a perna para passar a cãibra. "Frescura de menina preguiçosa", ela resmungou. "Menino não fica chorando por qualquer coisinha. Esfrega com o sebo e para de dar trabalho." Aprendi naquele dia que minha dor não importava para ninguém. Era só frescura, só preguiça, só vontade de chamar atenção. Então parei de me queixar. Quando acordava dolorida, levantava calada. Quando sentia aquela pontada na coluna, engolia o gemido. Quando as cãibras vinham, mordia o lábio e esperava passar. O pior eram os dias de chuva. Nossa casinha tinha goteiras por todo lado, e uma delas ficava bem em cima do meu cantinho no solo. Despertava molhada, com a manta encharcada e o corpinho tremendo de frio. A água que pingava do teto tinha gosto de madeira podre e folha velha. Às vezes formava uma poça pequena, bem onde eu colocava a cabeça. Mamãe orientava que era para eu me mudar de lugar, mas não tinha outro canto no quarto. Era ali ou no corredor, onde todo mundo pisava. Tentei dormir perto da janela uma vez, mas a corrente de ar gelado era pior que a goteira. Voltei para meu cantinho molhado, resignada. "Pelo menos não tá chovendo dentro do quarto dos outros", ouvi mamãe comentar com uma vizinha. Como se o problema fosse só meu, como se eu tivesse escolhido aquele lugar. Uma vez, no meio do inverno, peguei uma gripe terrível. Febre alta, tosse que não parava, corpo todo moído. Mesmo assim, meu lugar continuou sendo o piso gelado. Mamãe fez um chá de boldo amargo e disse que doença não mata, luxo sim. Fiquei uma semana inteira tossindo e tremendo naquele solo frio, até que a febre passou sozinha. Foi nessa época que a gripe virou pneumonia. Eu mal conseguia respirar direito. Tinha uma dor no peito que parecia que alguém estava apertando meus pulmões com as mãos. Papai ficou preocupado e quis me levar no médico da cidade. Mas mamãe argumentou que era desperdício de dinheiro. "Criança forte não morre de besteira", ela declarou. "É só dar mais chá e deixar o corpo se defender." Mesmo com pneumonia, continuei descansando no solo. Mesmo tossindo sangue. Mesmo com febre que me fazia delirar durante a noite. Meu lugar era ali, e não havia doença que mudasse isso. Lembro que Pedro, meu irmão de 7 anos, uma noite me viu tremendo muito e sussurrou: "Alzira, vem dormir aqui comigo e com José. A gente se espreme e você cabe." Meu coração se encheu de esperança. Por um momento pensei que finalmente ia ter uma noite de descanso decente. Uma noite sem sentir o frio subindo pelos ossos. "Pode mesmo, Pedro?" perguntei, já levantando do solo. Mas mamãe escutou nossa conversa. Apareceu na porta do quarto com o João pequeno nos braços e uma expressão de poucos amigos. "Cada um no seu lugar", ela disse firme. "Pedro, você já tem pouco espaço na sua cama. Alzira, volta para o seu canto. Não quero mais essa conversa." Pedro baixou a cabeça, envergonhado. Eu voltei para minha manta no piso, engolindo mais uma vez a tristeza e a esperança frustrada. Naquela noite,
Chorei mais ainda. Não só pela dor no corpo, mas pela dor no coração de saber que até quando alguém queria me ajudar, mamãe não permitia. As estações iam mudando, e cada uma trazia um tipo diferente de sofrimento. No inverno, o frio era cortante. O solo gelava tanto que eu tremia a noite inteira, mesmo enrolada na manta surrada. Às vezes despertava com os lábios roxos e os dedos dos pés dormentes de tanto frio. No verão, era o contrário. A terra esquentava durante o dia com o sol forte, e à noite irradiava um calor abafado que me deixava suada e grudenta. Além disso, subia muito pó do solo batido. Eu tossia bastante durante as secas, e a poeira grudava no meu cabelo e na minha pele. Na época das chuvas, além das goteiras, tinha o problema da umidade. O piso ficava úmido, a manta mofava, e eu vivia com aquele cheiro de mofo grudado na roupa. Mamãe se queixava que eu estava sempre com cheiro ruim, mas nunca perguntou por quê. O que mais doía, além do corpo, era ver como mamãe tratava meus irmãos menores. Para eles, ela tinha carinho, paciência, cuidado. Fazia cafuné na Maria antes de ela adormecer. Cantava cantigas de ninar para o José quando ele tinha pesadelo. Brincava com a Ana de fazer comidinha com barro no quintal. Até levava água na boca quando eles estavam doentes. Para mim, só restavam as ordens. Alzira, pegue água no poço. Alzira, cuide do João pequeno enquanto vou no varal. Alzira, varre a casa que está tudo sujo. Alzira, ajude seu pai a carregar lenha. E sempre com aquele tom impaciente, como se eu fosse um estorvo que atrapalhava sua rotina. Carinho? Nunca. Cafuné? Jamais. Cantiga de ninar? Era coisa para os pequenos. Eu já era grande demais para essas delicadezas, mesmo tendo apenas 8, 9 anos. Quando eu reclamava de qualquer coisa, dor de cabeça, cansaço, sede, mamãe sempre comparava. Olha a Maria como é obediente, não fica resmungando igual você. Ou então, a Ana é menor que você e não reclama de nada. Eu tinha 8, 9 anos. Era criança também. Mas para a mamãe, eu já era adulta. Já tinha responsabilidades de gente grande. Descansava no solo como adulta. Trabalhava como adulta. Mas quando queria alguma coisa, era só uma criança mimada. Lembro de um dia específico, eu devia ter uns 9 anos, que criei coragem para perguntar: Mamãe, quando é que vou ter uma cama? Ela parou de descascar batata e me olhou como se eu tivesse falado uma blasfêmia, uma coisa absurda. Cama? Ela repetiu, erguendo a sobrancelha. Você tem teto sobre a cabeça, comida todo dia e roupa limpa no corpo. Quer mais o quê? Princesa você não é. Mas mamãe, minha coluna lateja todo dia. Eu acordo toda quebrada. Dor nas costas? Com 9 anos? Isso é frescura, Alzira. Menina da roça não tem essas delicadezas todas. Sua avó descansou no solo a vida inteira e criou 12 filhos forte e saudável. Nunca mais perguntei sobre cama. Entendi que para a mamãe, minha situação era normal. Era até privilégio. Eu devia agradecer por ter uma manta e um canto para descansar. Tentei conversar com papai uma vez. Era domingo. Ele estava descansando debaixo da árvore de manga no quintal, fumando seu cigarrinho de palha depois do almoço. Pai! Comecei meio sem jeito. Não aguento mais descansar no solo. Dói muito. Ele suspirou fundo e me olhou com tristeza nos olhos. Papai sempre foi mais carinhoso que mamãe, mais compreensivo. Filha, se eu pudesse fazer mais camas, fazia. Mas não tenho madeira nem dinheiro para pregos. A situação está difícil. Era verdade. Papai ganhava muito pouco trabalhando na roça dos outros. Mal dava para comprar feijão e fubá para todos nós. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que a solução não era só mais uma cama. Mamãe poderia ter feito um rodízio, poderia ter dividido o sofrimento entre nós filhos. Mas ela escolheu que só eu deveria me sacrificar. Os anos foram passando e comecei a odiar a hora de adormecer.
Via meus irmãos se acomodando nas camas quentinhas, se cobrindo com mantas que não tinham furos, encostando a cabeça em travesseiros de verdade, enquanto eu desenrolava minha manta surrada no piso gelado que já conhecia cada pedra, cada buraco, cada imperfeição. Sentia raiva. Raiva da minha sorte, da minha posição de filha mais velha, da vida que parecia tão injusta comigo. Mas engolia essa raiva. Engolia junto com a dor nas costas e a tristeza no coração. Porque criança não podia reclamar. Criança tinha que obedecer. E assim foram se passando os dias, os meses, os anos. Eu crescendo no solo frio, aprendendo que meu lugar no mundo era sempre sobrando, sempre em último, sempre sem importância. Aos 10 anos eu já tinha me acostumado com aquela vida de sofrimento. Meu corpo pequeno havia se moldado àquela realidade cruel. Os calos nas costelas não machucavam mais tanto. Minha coluna havia criado uma curvatura estranha, que só notei anos depois, e eu tinha aprendido a descansar em posições que diminuíssem a dor. Mas foi nessa época que descobri algo que mudou para sempre a forma como via minha família e meu lugar naquela casa. Era uma tarde de muito calor, dessas que o ar parece parado e a gente sua só de existir. O sol estava tão forte que até as galinhas procuravam sombra debaixo da casa. Mamãe tinha saído para buscar água no poço mais distante, porque o nosso tinha secado. Era época de seca brava, quando até o córrego ficava apenas um filete d'água. Ela levou Roberto e Lucia com ela, cada um carregando uma latinha pequena para ajudar. Os meninos estavam brincando no quintal com bonequinhos de sabugo de milho que eu tinha feito para eles. Era um dos poucos momentos de sossego na nossa casa, sem o barulho constante de criança chorando ou mamãe ralhando com alguém. O João pequeno descansava no berço, finalmente quieto depois de uma manhã inteira chorando de cólica. Eu estava varrendo a casa quando ouvi vozes baixas vindo do quarto de papai e mamãe. Eram vozes de mulher. Mamãe não, ela tinha saído. Curiosa, me aproximei da porta entreaberta e reconheci a voz da comadre Helena, vizinha que às vezes vinha tomar café e conversar sobre a vida. Francisca, ela estava dizendo para minha tia Rosa, irmã de mamãe que tinha vindo nos visitar. Essa sua irmã é muito dura com a menina. Dura como? Perguntou tia Rosa. A Alzira descansa no piso há mais de 2 anos, Helena. Solo batido, gelado. A menina desperta toda quebrada. Qualquer um com olhos na cara vê. E olha só como ela anda curvada, parece uma velhinha. É verdade, concordou Helena. Outro dia a vi carregando água do poço e pensei, essa menina não está crescendo direito. Ela parece menor do que deveria para a idade que tem. Meu coração começou a bater mais forte. Alguém tinha reparado no meu sofrimento. Alguém achava errado. Encostei mais perto da porta, tentando não fazer barulho para continuar ouvindo. Mas ela é a mais velha. Tia Rosa respondeu. Tem que dar exemplo para os menores. Exemplo de quê? De sofrimento? Escuta, Rosa. Eu criei 7 filhos em casa pequena também. Nunca deixei um descansar no solo por anos. A gente se vira, faz rodízio, divide colchão, mas não deixa a criança no piso feito cachorro. Senti uma coisa estranha no peito. Pela primeira vez em anos, alguém estava dizendo que o que acontecia comigo estava errado. Que não era normal. Que eu não estava exagerando nem sendo fresca. A Francisca sempre foi meio... difícil, tia Rosa murmurou. Desde pequena, ela tinha suas ideias estranhas sobre criar filhos. Ideias estranhas não, Rosa. Isso é crueldade. Aquela menina vai crescer com um problema nas costas. Marca de vida. E o pior é que a Francisca nunca demonstra um pingo de carinho pela coitada. É só ordem, só cobrança. Você acha que eu devia falar alguma coisa? Eu que não me meto. Já tentei dar umas indiretas, mas ela fica brava. Afirma que cada um cria seus filhos como quer. Mas se fosse minha filha... A conversa foi ficando mais baixa, e eu me afastei da porta com o coração disparado. Pela primeira vez em 2 anos,
Eu soube que não estava louca, que meu sofrimento era real, era visível, era errado. Mas junto com esse alívio veio uma dor ainda maior. Se outras pessoas viam que estava errado, se até uma vizinha reparava no meu sofrimento, então mamãe sabia muito bem o que estava fazendo comigo. Não era ignorância, não era desatenção, era escolha. Mamãe escolhia me maltratar. Naquela noite, deitada no meu canto familiar do piso gelado, olhei para o teto escuro e entendi uma verdade terrível. Mamãe não gostava de mim. Não era que ela não demonstrava carinho, era que ela realmente não sentia carinho por mim. Comecei a observar mais atentamente como ela me tratava comparado aos outros. Quando Maria fazia alguma travessura, mamãe ralhava, mas depois fazia um cafuné e dizia: "Não faça mais isso, minha filha." Quando eu fazia a mesma coisa, ela gritava: "Alzira, você é o mau exemplo dessa casa." Quando José reclamava de dor de barriga, mamãe fazia chá de erva doce e ficava ali do lado até ele melhorar. Quando eu me queixava de qualquer coisa, era frescura, preguiça, vontade de chamar atenção. Quando Ana chorava por qualquer bobagem, mamãe pegava no colo e consolava. Quando eu chorava, o que era raro, ela declarava: "Pare com essa choradeira! Menina grande não chora por besteira." A diferença estava tão clara que até meus irmãos começaram a notar. Pedro às vezes me olhava com pena quando mamãe me dava uma tarefa pesada enquanto os outros brincavam. Maria, mesmo pequena, já perguntava: "Por que a Alzira sempre tem que trabalhar e a gente não?" Foi numa dessas ocasiões que descobri o motivo da diferença. Mamãe estava contando para a tia Rosa a história do meu nascimento, achando que eu não estava ouvindo. Eu estava atrás da casa estendendo roupa no varal, mas conseguia escutar cada palavra. "Sabe, Rosa?" Mamãe contava enquanto descascava mandioca com movimentos rápidos e precisos. "A Alzira sempre foi diferente dos outros. Quando ela nasceu, foi um parto difícil, demorado. Pensei que ia morrer. Fiquei 3 dias em trabalho de parto, gritando de dor. Nossa, que sofrimento!" Tia Rosa exclamou, parando de costurar um remendo numa camisa de Pedro. "Pois é. E depois que ela nasceu, tive uma hemorragia terrível. Perdi tanto sangue que fiquei branca feito papel. Quase não sobrevivi. O parteiro comentou que talvez não pudesse ter mais filhos. Disse que meu corpo tinha sofrido demais. Meu coração gelou. Eu quase tinha matado mamãe no parto? Era por isso que ela não gostava de mim? Mas você teve mais 8 depois." Tia Rosa observou. "Tive, graças a Deus, mas nunca esqueci aqueles dias de sofrimento. E olha só como ela era bebê. Chorona, difícil, não mamava direito. Os outros todos foram bebês fáceis, mas ela sempre deu trabalho. Francisca, ela era só um bebê. Sei lá, Rosa. Às vezes penso que certas crianças já nascem para dar trabalho. E olha só agora. Sempre reclamando, sempre querendo mais do que pode ter. Entendi tudo naquele momento. Mamãe me culpava por ter quase morrido no meu parto. Na cabeça dela, eu tinha começado dando trabalho desde o primeiro dia de vida. E continuava dando. Eu não era filha querida. Era o problema que quase a matou. Todo o tratamento diferente, toda a dureza, toda a falta de carinho faziam sentido agora. Para mamãe, eu não merecia amor. Eu merecia punição por ter nascido difícil, por ter causado sofrimento. Aquela revelação me partiu o coração de um jeito que as dores nas costas nunca tinham conseguido. Descobrir que sua própria mãe não te ama porque você quase a matou nascendo é uma dor que nem sei como descrever. Mas também me deu uma clareza terrível. Aquela situação nunca ia mudar. Eu poderia descansar no piso por mais 10 anos que mamãe continuaria achando que eu merecia. Poderia ser a filha mais obediente do mundo que ela continuaria me vendo como o problema. Foi naquela noite, aos 10 anos, deitada no solo que já conhecia cada imperfeição, que comecei a sonhar com uma vida diferente. Pela primeira vez,
Imaginei como seria morar longe dali, ter uma cama só minha, despertar sem dor nas costas. Pela primeira vez, comecei a planejar uma fuga. Mas como uma menina de 10 anos poderia fugir? Para onde ir? Como sobreviver? Eu mal sabia ler direito. Nunca tinha saído da nossa cidadezinha. Não conhecia ninguém que pudesse me ajudar. Então fiz o que pude. Aguentei. Continuei descansando no piso. Continuei obedecendo. Continuei engolindo a dor e a tristeza. Mas agora eu sabia que um dia, não sabia quando nem como, eu sairia dali. Durante o dia, quando fazia as tarefas da casa, quando cuidava dos irmãos menores, quando ia buscar água no poço, eu sonhava. Sonhava com uma casa onde eu tivesse um quarto só meu. Sonhava com uma cama macia, com cobertores quentinhos, com alguém que gostasse de mim de verdade. Os meses foram passando e eu fui crescendo com essa certeza no coração. Um dia eu sairia daquela casa. Um dia eu teria uma vida onde não fosse o problema, onde não fosse assobrando, onde não fosse a punida pelos pecados do meu próprio nascimento. Não sabia ainda que essa oportunidade viria na forma de um rapaz de olhos gentis, que me veria não como problema, mas como uma menina que merecia ser cuidada. Quando completei 11 anos, meu corpo já não aguentava mais. 3 anos descansando naquele piso tinham deixado marcas que carrego até hoje. Despertava como uma velhinha toda quebrada, precisando de uns minutinhos só para conseguir ficar de pé direito. Na escola, cochilava de cansaço no meio da aula, e a professora Dona Carmen sempre perguntava se eu estava passando mal. Ter uma cama mudou minha vida de forma que eu nem imaginava ser possível. Parei de acordar com dores nas costas todos os dias. Minha postura foi melhorando aos poucos. Ainda não ficou completamente reta, mas melhorou muito. Na escola, conseguia prestar mais atenção nas aulas. Não cochilava mais no meio da explicação da professora. Mas mamãe continuou me tratando da mesma forma. Ter cama não mudou o fato de eu ser a filha que sobrava, a que tinha dado trabalho no parto, a que merecia menos carinho. As tarefas domésticas continuaram sendo principalmente minhas. Os cuidados com os irmãos menores continuaram na minha responsabilidade. Agora que você tem cama igual aos outros, não tem mais desculpa para reclamar de nada. Ela dizia sempre que eu demonstrava qualquer sinal de cansaço. Foi nessa época, quando eu tinha 12 anos e já dormia numa cama há 1 ano, que apareceu o Antônio. Ele tinha 16 anos na época. Um rapaz novo, mas já trabalhador e responsável. Tinha vindo trabalhar na mesma fazenda onde papai trabalhava, mas em funções diferentes. Cuidava dos cavalos e do gado. Trabalho que exigia mais conhecimento e pagava melhor. Alzira, vá buscar água no poço distante. O de perto não está prestando. Ela ordenava, deitada na cama com a mão na barriga. Alzira, faça o almoço hoje. Não estou me sentindo bem para ficar no fogão. Alzira, cuide de todos os seus irmãos enquanto vou descansar. Eu tinha 11 anos e já cozinhava para 9 pessoas. Lavava roupa no tanque para uma família inteira. Cuidava dos irmãos menores como se fosse uma segunda mãe. E no final do dia, quando todos se acomodavam em suas camas quentinhas, eu continuava desenrolando minha manta surrada no piso gelado. Uma noite estava tão exausta que nem consegui esperar todos adormecerem para chorar. As lágrimas saíram sozinhas ali mesmo, enquanto arrumava meu cantinho no solo. Maria, que sempre foi mais observadora, me viu chorando. Alzira, por que você está triste? Ela perguntou baixinho. Não é nada, Maria. Vá dormir. É porque você descansa no piso? Olhei para minha irmãzinha de 9 anos, com seus olhinhos preocupados, e quase contei tudo. Quase falei sobre a dor nas costas, sobre o frio, sobre como me sentia abandonada. Mas me contive. É só cansaço, pequena. Amanhã passa. Mas não passou. O cansaço só aumentava, dia após dia. Comecei a ter pesadelos estranhos. Sonhava que estava afundando no solo de terra,
que a casa desabava em cima de mim, que eu morria sozinha e ninguém sentia falta. Foi numa tarde de domingo, quando eu tinha 13 anos e estava estendendo roupa no varal. Lençóis pesados que agora conseguia erguer com mais facilidade, que tudo mudou novamente. Apareceu um rapaz que eu nunca tinha visto antes, conversando com o papai debaixo da árvore de manga. Era um moço alto, magro, com jeito de gente trabalhadora, mas diferente dos homens da nossa região. Usava uma camisa limpa, sem remendos, e seus sapatos, embora simples, estavam engraxados. Tinha uma gentileza nos olhos que chamou minha atenção. Olhos que pareciam sorrir, mesmo quando o rosto estava sério. Vi que ele olhou na minha direção algumas vezes enquanto conversava com papai, mas sempre desviava o olhar quando eu olhava de volta. Tinha um jeito respeitoso, diferente dos outros rapazes que às vezes apareciam por ali. "Quem é aquele homem, pai?" perguntei quando ele foi embora. "É o Antônio", papai respondeu. "Veio da cidade para trabalhar na fazenda do Coronel Benedito. Rapaz bom, trabalhador. Mora sozinho numa casa pequena que o patrão cedeu. Antônio." O nome ficou grudado na minha cabeça sem eu entender por quê. Ele começou a aparecer mais vezes em casa, sempre respeitoso, sempre educado. Trazia às vezes uns doces da cidade para as crianças, conversava com o papai sobre trabalho e plantação. Mas eu notei que ele sempre me olhava de um jeito diferente. Não com pena, mas com uma atenção carinhosa que eu nunca tinha recebido de ninguém. "Você parece uma menina velha", ele me disse um dia quando me viu carregando 2 baldes de água pesados do poço. "Como assim?" perguntei sem entender se era elogio ou crítica. "Seus olhos são tristes demais para uma menina de 11 anos. E você anda curvada como se carregasse o mundo nas costas." Era exatamente como me sentia. Como se carregasse o mundo nas costas. Antônio começou a fazer perguntas sobre minha vida, sobre meus sonhos, sobre o que eu gostava de fazer. Ninguém nunca tinha me perguntado essas coisas. Para todo mundo, eu era só a filha mais velha que tinha obrigações, não uma pessoa com vontades e sentimentos próprios. Era estranho e maravilhoso, ao mesmo tempo ter alguém interessado no que eu pensava. "Você gosta de ir na escola?" ele perguntou um dia. "Gosto", respondi. "Mas às vezes não consigo prestar atenção porque..." "Por que o quê?" hesitei. Como explicar que estava sempre cansada demais para aprender direito? "Porque tenho muito sono", admiti finalmente. Ele me olhou com aquela expressão pensativa que estava ficando familiar. "Criança da sua idade não deveria ter sono o tempo todo", disse baixinho, mais para si mesmo do que para mim. "O que você quer ser quando crescer?" ele perguntou numa tarde que estava ajudando o papai a consertar a cerca. A pergunta me pegou desprevenida. Agora que eu tinha uma cama e dormia melhor, tinha começado a pensar em outras coisas, além de apenas sobreviver ao dia seguinte. Às vezes, sonhava em ser professora como Dona Carmen, ou talvez costureira como Dona Geralda. "Acho que... talvez professora", respondi timidamente. "Professora?" ele sorriu. "É uma profissão bonita. Você gosta de estudar?" "Gosto sim. Agora que consigo dormir melhor, presto mais atenção na escola." Antônio me olhou curioso. "Antes você não dormia bem?" Foi aí que contei para ele sobre os 3 anos dormindo no piso, como isso tinha afetado minha saúde e meus estudos, e como ter conseguido uma cama aos 11 anos tinha mudado minha vida. Contei também sobre como mamãe ainda me tratava diferente dos outros, mesmo depois de eu ter ganhado uma cama igual aos meus irmãos. "Isso não é vida para ninguém, muito menos para uma menina", ele declarou quando terminei. "Você merece muito mais que isso, Alzira." Foram as primeiras palavras de carinho verdadeiro que recebi na vida. Alguém estava dizendo que eu merecia mais, que eu merecia coisa boa. Antônio começou a me visitar mais frequentemente. Sempre arranjava uma desculpa para aparecer, ajudar papai com alguma coisa, trazer notícias da cidade,
buscar algum utensílio emprestado. Mas só tinha olhos para mim. Ele me contava sobre a vida na cidade, sobre as casas com quartos separados para cada pessoa, sobre pessoas que tinham camas macias e cobertores quentinhos. Para mim, aquilo soava como contos de fada. Um dia você vai ter tudo isso, ele afirmava. Você vai ter uma casa só sua, com móveis bonitos e uma cama grande e confortável. Como você pode ter tanta certeza? Eu perguntava. Porque você é especial, Alzira. Você é forte, trabalhadora, carinhosa apesar de tudo que passou. Alguém vai saber reconhecer seu valor. Aos poucos, fui percebendo que esse alguém era ele mesmo. Antônio estava se apaixonando por mim, uma menina de 11, 12 anos que descansava no piso e era tratada como empregada na própria casa. No meu aniversário de 14 anos, que dessa vez não passou completamente despercebido, porque papai trouxe um doce de leite da cidade. Antônio apareceu com um presente. Era um livro simples de histórias, usado, mas bem cuidado. Para você treinar a leitura, ele disse, entregando o presente com cuidado. Se você vai ser professora, precisa ler muito. Foi o primeiro livro que ganhei na vida. O primeiro sinal de que alguém acreditava nos meus sonhos, não só no meu trabalho. Passei horas lendo aquelas histórias, sonhando com um futuro diferente. Mamãe reparou no livro e fez cara feia, como sempre. Livro não enche barriga, ela comentou. Melhor seria se trouxesse alguma coisa útil, mas eu guardei meu tesouro com carinho. À noite, depois de todos dormirem, lia à luz da lamparina, imaginando mundos diferentes do meu. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a sonhar, não só com ter coisas básicas como cama e comida, mas com ter uma vida com propósito. Uma vida onde eu pudesse ser mais do que apenas a filha que sobrava. E pela primeira vez em muito tempo, sonhei com um futuro diferente. Um futuro onde eu não seria mais a sobrando, a rejeitada, a punida. Um futuro onde alguém me amaria de verdade. Os meses foram passando e Antônio se tornou presença constante na nossa casa. Papai gostava dele. Dizia que era rapaz de confiança, trabalhador e respeitoso. Esse moço tem futuro, papai comentava depois que Antônio ia embora. Não é como esses vagabundos que só sabem falar de cachaça e jogo. Mamãe tolerava sua presença, principalmente porque ele sempre trazia alguma coisa para as crianças. Às vezes, eram balas de mel da cidade. Outras vezes, eram frutas diferentes que não existiam na nossa região. E ajudava papai com os serviços mais pesados, nunca pedindo nada em troca. Pelo menos esse não vem aqui só para comer nossa comida. Ela dizia que era o máximo de elogio que conseguia dar para qualquer pessoa. Mas eu sabia que ele vinha mesmo, era para me ver. Nossos olhares se cruzavam por cima da mesa na hora do café. E ele sempre arranjava um jeito de trocar algumas palavras comigo, quando ninguém estava prestando atenção. Como está dormindo na sua cama? Ele perguntou um dia, enquanto me ajudava a carregar lenha. Bem melhor, respondi. E era verdade. Ter uma cama própria tinha mudado tanto minha vida. Às vezes ainda não acredito que tenho uma cama só minha. Todo mundo merece ter onde descansar direito, ele disse baixinho. Mas vejo que sua mãe ainda te trata diferente dos outros irmãos. Era verdade. Mesmo com cama, eu continuava sendo a que mais trabalhava, a que recebia menos carinho, a que era sempre cobrada. A cama tinha resolvido o problema físico, mas não o emocional. Antônio tinha 16 anos quando nos conhecemos, e agora estava com 18 quando me chamou para conversar sozinhos. Foi numa tarde de domingo depois do almoço, quando todos estavam descansando. Ele me pediu para encontrá-lo perto do córrego que passava atrás da nossa casa. Meu coração batia forte enquanto caminhava até lá. Não sabia o que esperar, mas tinha um pressentimento de que aquela conversa mudaria minha vida. Alzira! Ele começou, parado debaixo de uma árvore frondosa, com o barulho da água corrente ao fundo.
Você sabe que tenho muito carinho por você. Baixei os olhos, sentindo o rosto esquentar. Ninguém nunca tinha me falado de carinho antes. Sei que você é nova ainda, mas já é uma moça. E eu não aguento mais ver você sofrendo naquela casa. Levantei o olhar e vi que ele estava nervoso, mexendo nas mãos, escolhendo as palavras com cuidado. Quero te fazer uma proposta. Casa comigo. O mundo parou por um momento. Casa comigo. As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino da igreja no domingo. Senti minhas pernas ficarem bambas e precisei me apoiar no tronco da árvore para não cair. Casa? Casamento? Gaguejei, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Antônio se aproximou um pouco mais, mas mantendo uma distância respeitosa. Sei que é uma surpresa. Sei que você é nova. Mas não consigo mais ver você sofrendo naquela casa sem fazer nada. Antônio, Escuta antes de responder. Ele pediu. Sei que você não me ama. Ainda não. Mas eu te amo, Alzira. Amo seu jeito forte, sua dedicação, sua bondade apesar de tudo que passou. E posso te dar uma vida digna. Ele respirou fundo antes de continuar. Tenho uma casinha simples, mas é limpa e confortável. Tenho um quarto só para nós, com uma cama maior que a sua, com um colchão macio e lençóis sempre limpos. Você ia ter seu próprio lar, onde ninguém te trataria como empregada, onde você poderia estudar, talvez até realizar seu sonho de ser professora. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Uma casa onde eu seria tratada como pessoa, não como problema. Onde eu poderia ter meus próprios sonhos, não só obrigações. Não precisa me amar agora, ele continuou. Mas me dá uma chance de te fazer feliz. Me deixa te cuidar como você merece ser cuidada. Olhei para aquele homem bom, que tinha me visto como pessoa quando todos me viam como problema, que tinha me dado meu primeiro livro, que tinha me falado sobre sonhos e futuro, que tinha me escutado quando ninguém mais escutava. Eu tinha uma cama agora, é verdade, mas ainda vivia na mesma casa onde era tratada diferente, onde carregava o peso de ser a filha indesejada. Antônio me oferecia mais que uma cama melhor. Me oferecia uma vida onde eu seria amada e respeitada. Não, eu não o amava romanticamente ainda, mas amava a ideia de ter uma família onde eu seria a prioridade, onde eu poderia ser eu mesma, onde poderia ter sonhos próprios. Aceito, sussurrei. O sorriso que se abriu no rosto dele foi a coisa mais bonita que eu tinha visto na vida. Vai ser uma boa esposa para você, Antônio. Vou cuidar da nossa casa, vou... Não, ele me interrompeu gentilmente. Você vai ser você mesma. Vai descansar quando estiver cansada, vai comer quando estiver com fome, vai adormecer numa cama macia todas as noites. O resto a gente vai construindo juntos. Sabe, meu bem, quando estou aqui contando essa história para vocês, fico pensando em quantas mulheres passaram por situações parecidas. Quantas tiveram que escolher entre ficar num lugar de sofrimento ou se agarrar numa oportunidade de mudança. Se você está me ouvindo agora e também tem suas próprias lutas, suas próprias dores, não deixe de se inscrever no canal. Essas histórias precisam ser contadas. Essas memórias precisam ser guardadas, porque elas nos ensinam que sempre há uma saída, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando chegamos em casa e Antônio pediu para falar com papai, o coração quase saiu pela boca. Mamãe estava por perto, então escutou toda a conversa. Seu João, Antônio disse respeitosamente. Vim pedir a mão da Alzira em casamento. Papai ficou quieto por um momento, me olhando como se me visse pela primeira vez em anos. Ela só tem 14 anos, ele disse finalmente. Sei disso, mas é uma moça responsável, trabalhadora, e eu vou cuidar bem dela, pode ter certeza. E você, Alzira? Papai me perguntou. É isso que você quer?
Era a primeira vez na vida que alguém perguntava o que eu queria. A pergunta me pegou desprevenida, mas a resposta saiu clara. É, pai. É isso que eu quero. Mamãe se intrometeu na conversa. Mas quem vai me ajudar com os meninos? Quem vai fazer os serviços da casa? Não era preocupação comigo. Era medo de perder a empregada gratuita que eu tinha sido durante anos. Os outros filhos podem ajudar também. Antônio respondeu educadamente, mas com firmeza. A Alzira já fez sua parte. Papai concordou com o casamento. Disse que Antônio era rapaz bom, trabalhador, que ia me dar uma vida melhor do que ele podia oferecer. Mamãe ficou aborrecida, mas não teve como contestar. As semanas seguintes foram estranhas. Todos os preparativos para o casamento eram simples. Não tínhamos dinheiro para a festa grande, só uma cerimônia pequena na igreja da cidade e um almoço em casa mesmo. Mas para mim, cada detalhe era mágico. Era como se estivesse saindo de um pesadelo e entrando num sonho. As vizinhas vinham dar palpites sobre o vestido, sobre a comida, sobre como deveria me comportar como esposa. Casamento é coisa séria, menina, dizia Dona Geralda, nossa vizinha mais próxima. Esposa tem que ser obediente e trabalhadeira. Eu ouvia tudo calada, pensando que trabalhadeira eu já era. Obediente também. O que eu não sabia era como ser amada. Antônio me trouxe um vestido branco simples, usado, mas limpo e bem cuidado. Pertenceu à minha irmã, ele explicou. Ela disse que ia ficar feliz sabendo que outra noiva usou. Era o primeiro vestido bonito da minha vida. Quando experimentei, me olhei no espelhinho pequeno da casa e quase não me reconheci. Parecia uma pessoa diferente, não mais a menina que descansava no piso. Na noite anterior ao casamento, deitei na minha caminha pela última vez. 4 anos dormindo nela, desde os 11 até os 15 anos. Tinha sido minha salvação depois dos 3 anos terríveis no chão. Mas agora eu estava pronta para um novo capítulo. Olhei para o teto que conhecia cada mancha, cada buraco, e sussurrei uma despedida. Desta vez era diferente. Não estava fugindo apenas do sofrimento físico, mas buscando uma vida onde pudesse florescer, onde pudesse ser amada, onde pudesse realizar meus sonhos. Amanhã vou ter uma vida nova. Falei baixinho para mim mesma. Amanhã vou ser esposa, companheira, sonhadora. O casamento foi numa manhã de sábado. Cerimônia simples, poucas pessoas. Mas para mim, era o dia mais importante da vida. Quando o padre perguntou se eu aceitava Antônio como marido, a resposta saiu firme. Aceito. Não era por amor romântico. Isso viria com o tempo. Era por gratidão, por esperança, por dignidade. Antônio estava me oferecendo uma vida onde eu seria tratada como pessoa, não como problema. Depois da cerimônia, fomos direto para a casa dele. Nossa casa. Era pequena, simples, mas limpa e arrumada. Tinha uma sala minúscula, uma cozinha com fogão a lenha e um quarto. O quarto. Quando Antônio abriu a porta, vi a coisa mais linda da minha vida. Uma cama de ferro. Não muito grande, mas com um colchão de verdade, lençóis brancos, travesseiro macio e uma colcha colorida. É sua, ele disse simplesmente. Nossa! Sentei na beirada da cama e comecei a chorar. Não conseguia parar. Eram 3 anos de lágrimas guardadas. 3 anos de dor física e emocional que saíam de uma vez só. Antônio se ajoelhou na minha frente e segurou minhas mãos. Nunca mais. Ele disse baixinho. Nunca mais você vai descansar no piso. Nunca mais vai despertar com dor. Nunca mais vai se sentir abandonada. Naquela primeira noite de casada, quando me deitei naquela cama simples, mas limpa, com um colchão macio e travesseiro que não era feito de trapos velhos, chorei de alívio, de gratidão, de felicidade. Finalmente ia adormecer como gente. Finalmente tinha um lugar no mundo onde eu era bem-vinda. Hoje, aos 84 anos, adormeço numa cama confortável que comprei com meu próprio dinheiro. É uma cama grande,
com um colchão ortopédico recomendado pelo médico, lençóis macios que troco toda semana e travesseiros que se moldam ao meu pescoço artrítico. Quando me deito todas as noites, ainda lembro daquelas noites frias no piso de terra batida. A diferença é que agora essas lembranças não me fazem chorar, me fazem agradecer. Às vezes, no meio da madrugada, desperto e passo a mão no colchão macio, agradecendo pela vida que construí. Toco os lençóis limpos, ajusto o travesseiro macio e sussurro uma oração de gratidão. Não foi fácil. Tive que me casar aos 15 anos para escapar do sofrimento. Tive que aprender a ser esposa e mãe quase ao mesmo tempo. Mas valeu cada escolha, cada sacrifício, cada momento de incerteza. Minha Sá. Dormi 3 anos no chão para meus irmãos terem cama. Parte 6. Os primeiros meses de casada foram uma descoberta constante do que era ser tratada com dignidade. Antônio cumpriu cada promessa que me fez. Despertava sem dor nas costas pela primeira vez em 3 anos. Que bênção era esticar o corpo pela manhã sem sentir aquela dor terrível na coluna. Tinha comida na mesa sem precisar cozinhar para 9 pessoas, embora gostasse de cozinhar para meu marido. Podia descansar quando estava cansada sem ouvir que era preguiça. Antônio até insistia para eu deitar quando via que estava exausta. Você não precisa fazer tudo num dia só. Ele dizia quando me via correndo de um lado para outro, tentando deixar a casa perfeita. A casa não vai fugir. Era difícil se acostumar com essa gentileza depois de anos sendo tratada como empregada. Mas o mais importante, tinha uma cama. Minha cama. Todas as noites, quando me deitava naquele colchão macio, ainda não conseguia acreditar completamente. Às vezes despertava no meio da madrugada e passava a mão nos lençóis limpos, só para ter certeza de que não estava sonhando. Antônio era um homem de palavra, respeitoso, carinhoso, paciente. Nunca me cobrou amor que eu ainda não sentia. Sabia que meu coração precisava de tempo para se curar das feridas de tantos anos. E aos poucos, dia após dia, fui aprendendo o que era ser cuidada, ser valorizada, ser amada. O amor veio devagar, como nascente que brota da terra. Primeiro foi gratidão, depois carinho, depois uma ternura genuína por aquele homem bom que tinha me salvado de uma vida de sofrimento. Quando percebi, já o amava de verdade. Não com o desespero de quem se agarra em qualquer coisa, mas com o carinho sereno de quem encontrou sua paz. 6 meses depois do casamento, voltei para visitar minha família pela primeira vez. O caminho até lá me trouxe lembranças, algumas boas, a maioria dolorosas. Quando cheguei, estava diferente, mais bem vestida, mais bem alimentada, com um brilho nos olhos que não tinha há anos. Até minha postura estava diferente. Não andava mais curvada como uma velhinha. Mamãe me recebeu na porta da casa, me olhando de cima a baixo como se estivesse avaliando uma mercadoria. Você está diferente, foi a primeira coisa que ela disse. Não como você está, ou que saudade. Apenas a constatação de que eu estava diferente. Você se deu bem, ela completou, olhando meu vestido limpo e meus cabelos bem penteados. Não era parabenização, era constatação, como se minha felicidade fosse questão de sorte, não de merecimento. Como se eu tivesse ganhado na loteria, não conquistado uma vida melhor através do sofrimento. Visitei o quarto onde descansava no piso dos 8 aos 11 anos. Meu cantinho ali no canto estava ocupado agora por uma cama pequena. A mesma que eu tinha usado dos 11 aos 15 anos, antes de me casar. Francisco, que tinha a idade que eu tinha quando ganhei minha primeira cama, dormia nela tranquilamente. Engraçado, pensei. Essa cama me salvou dos 11 aos 15 anos. Agora está salvando meu irmão. Por que eu tive que esperar até os 11 anos para ter uma cama, mamãe? Perguntei sem conseguir esconder a mágoa na voz. As coisas estavam mais difíceis na sua época. Ela respondeu, desviando a despojar. Seu pai não ganhava bem naquele tempo.
Mas eu sabia que havia mais que isso. Francisco tinha conseguido cama desde pequeno, porque papai tinha aprendido com o meu sofrimento. Tinha visto como dormir no chão tinha prejudicado meu crescimento e minha saúde. E não quis repetir o erro. Naquela visita, tentei mais uma vez obter o que sempre procurei. Um pedido de desculpas, um reconhecimento de que tinha sido maltratada. Mas nunca veio. Para a mamãe, ela tinha feito o que precisava fazer. Eu que sempre fui exigente demais, fresca demais, problemática demais. Saí de lá com o coração partido mais uma vez, mas também com uma certeza. Tinha tomado a decisão certa. Minha vida agora era com Antônio, na nossa casinha simples, na nossa cama macia, no nosso amor, que crescia a cada dia. Os anos foram passando, e minha vida foi ganhando cores que eu nem sabia que existiam. Antônio e eu tivemos 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. E desde o primeiro dia, prometi para mim mesma que nenhum deles jamais adormeceria no piso. Mesmo quando o dinheiro estava apertado, mesmo quando passamos por dificuldades, todos os meus filhos sempre tiveram cama própria. Comprei colchões de segunda mão, costurei lençóis com retalhos, fiz travesseiros com algodão que sobrava de outros lugares, mas nunca, jamais, um filho meu descansou no solo. Por que a senhora faz questão de que cada um tenha sua cama? Minha filha mais velha me perguntou um dia, quando ela tinha uns 10 anos. Contei para ela sobre minha infância, sobre os 3 anos terríveis dormindo no piso dos 8, aos 11 anos, sobre como conseguir uma cama própria. Aos 11 tinha sido uma libertação física, mas que o sofrimento emocional continuou. Falei sobre os 4 anos seguintes, dos 11 aos 15, quando, mesmo tendo cama, ainda era tratada como se fosse menos importante que os outros irmãos. A vovó Francisca realmente fez isso com a senhora? Te deixou dormir no chão frio por 3 anos inteiros? Fez, minha filha. E mesmo depois que papai conseguiu me dar uma cama, o tratamento diferente continuou. A cama resolveu o problema do meu corpo, mas não curou as feridas da minha alma. Por isso quebrei essa corrente. Nenhum filho meu vai passar pelo que passei, nem dormir no chão, nem se sentir menos amado que os irmãos. E mantive essa promessa. Criei meus 4 filhos sabendo que eram amados, que tinham valor, que mereciam conforto e cuidado. Nunca tratei nenhum deles como problema ou castigo. Cada um ganhou carinho igual, atenção igual, cuidado igual. Quando meus filhos cresceram e se casaram, sempre pergunto para meus netos se estão adormecendo bem, se a cama está confortável, se precisam de alguma coisa. Pode parecer bobagem, mas para quem descansou no piso por 3 anos, uma boa noite de sono é uma bênção que não se deve dar como garantida. Antônio viveu comigo por 40 anos. Foram anos bons, anos de companheirismo, de amor verdadeiro, de construção de uma família sólida. Ele me ensinou o que era ser amada, me mostrou que eu tinha valor, me deu a dignidade que minha própria mãe tinha me negado. Quando ele morreu, aos 59 anos, chorei muito. Não só pela perda do marido, mas pela gratidão eterna que sentia por aquele homem bom que tinha mudado o rumo da minha vida. Se não fosse por ele, talvez eu tivesse continuado naquela casa, adormecendo no piso, sendo tratada como empregada pelos próprios familiares. Mamãe morreu alguns anos depois de Antônio. Eu já estava com mais de 50 anos quando fui ao enterro dela. Olhei para aquele caixão e senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque, apesar de tudo, ela era minha mãe. Alívio porque finalmente podia deixar para trás a esperança de um dia ouvir um pedido de desculpas que nunca viria. Foi só depois que ela morreu que consegui perdoá-la de verdade. Entendi que ela tinha sido criada numa época dura, com ideias rígidas sobre criar filhos. Para ela, a filha mais velha tinha que se sacrificar pelos menores, tinha que dar exemplo de resignação e obediência. Era ignorância, não maldade. Mas isso não diminuiu a dor que senti,
nem apagou as cicatrizes que carrego até hoje. Hoje, aos 84 anos, adormeço numa cama confortável que comprei com meu próprio dinheiro. É uma cama grande, com colchão ortopédico recomendado pelo médico, lençóis macios que troco toda semana e travesseiros que se moldam ao meu pescoço artrítico. Quando me deito todas as noites, ainda lembro daquelas noites frias no piso de terra batida. A diferença é que agora essas lembranças não me fazem chorar, me fazem agradecer. Às vezes, no meio da madrugada, desperto e passo a mão no colchão macio, agradecendo pela vida que construí. Toco os lençóis limpos, ajusto o travesseiro macio e sussurro uma oração de gratidão. Não foi fácil. Tive que me casar aos 15 anos para escapar do sofrimento. Tive que aprender a ser esposa e mãe quase ao mesmo tempo. Mas valeu cada escolha, cada sacrifício, cada momento de incerteza. Minha casa hoje tem um quarto só para visitas, com uma cama sempre arrumada, sempre pronta para receber quem precisar. Ninguém dorme no chão na minha casa. Digo para meus netos quando eles vêm me visitar. Eles acham graça. Não entendem por que faço questão de repetir isso. Mas eu sei o valor de cada cama, de cada travesseiro, de cada cobertor macio. Quando vejo na televisão notícias sobre crianças em situação de vulnerabilidade, meu coração aperta. Penso, será que alguma delas está dormindo no chão como eu dormi? Será que alguma está crescendo pensando que não merece amor, como eu pensava? Por isso faço questão de contar minha história, para que outras pessoas entendam que toda criança merece cama, toda criança merece carinho, toda criança merece ser vista como bênção, não como problema. História ensinou uma lição que carrego até hoje. Ninguém tem o direito de te fazer adormecer no chão da vida. Ninguém tem o direito de te fazer sentir que você é o problema, que você não merece amor, que você não tem valor. Se você está passando por alguma situação parecida, se está se sentindo como eu me sentia naqueles anos difíceis, saiba que sempre há uma saída. Talvez não seja fácil, talvez exija coragem para tomar decisões difíceis, mas sempre há uma saída. Eu encontrei a minha na forma de um homem bom chamado Antônio, que me viu não como problema, mas como uma menina que merecia ser cuidada. Você também vai encontrar a sua. Pode ser numa pessoa, numa oportunidade, numa força interior que você nem sabia que tinha. O importante é nunca desistir da esperança de que você merece mais. Merece ser amado, merece ser respeitado, merece ter uma cama macia para adormecer e despertar sem dor no corpo e na alma. Hoje, quando olho para trás, vejo que aqueles 3 anos no piso não foram em vão. Eles me ensinaram o valor do conforto, da dignidade, do amor verdadeiro. Me fizeram uma mãe melhor, uma avó mais atenta, uma pessoa que sabe reconhecer o sofrimento nos olhos dos outros. E principalmente me ensinaram que somos mais fortes do que imaginamos. Que uma menina de 8 anos pode aguentar 3 anos adormecendo no piso e ainda crescer para ser uma mulher de valor, uma esposa amada, uma mãe dedicada. A vida me deu uma cama própria, aos 15 anos, através do casamento com Antônio. Mas me deu algo ainda mais importante. A certeza de que eu sempre mereci essa cama, desde o primeiro dia que me mandaram descansar no piso. E isso, meus queridos, ninguém nunca mais pode tirar de mim.